E hoje em Brasília, o general Walter Braga Neto e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, participaram de acariação no Supremo Tribunal Federal para esclarecer versões contraditórias nos depoimentos de ambos na ação penal da alegada trama golpista. Os dois são réus no processo. O procedimento durou aproximadamente 2 horas. 2 pontos principais da delação de Mauro Cid são contestados pela defesa de Braga Neto. No primeiro, o tenente-coronel relatou à Polícia Federal que o general teria entregado a ele R$100 mil numa sacola de vinho. A quantia, segundo Cid, seria para financiar a operação do suposto golpe. Num outro depoimento à Polícia Federal, Cid afirmou que havia um plano para monitorar e assassinar autoridades chamado Punhal Verde Amarelo, que teria sido discutido na casa de Braga Neto. Depois da acariação, o advogado de defesa de Braga Neto, José Luiz Oliveira, conversou com jornalistas. Ele declarou que Mauro Cid apresentou uma nova contradição ao mencionar um terceiro local onde supostamente o general teria entregado a ele uma quantia em dinheiro como parte do suposto plano de golpe. Agora ele trouxe um terceiro lugar que poderia ter sido entregue o dinheiro, um terceiro lugar. Aí uma hora eu perguntei, mas o senhor tem prova disso? Cadê a prova da entrega desse dinheiro? Não, eu não tenho. Aliás, ele não tem prova de nada. Ele disse o seguinte, vocês vão lembrar no interrogatório dele, que ele faz um gesto do pacote do dinheiro. Lembra que ele faz assim, mais ou menos assim? Aí eu perguntei a ele, essa suposta sacola, ela estava lacrada? Estava lacrada. Então como é que o senhor disse no interrogatório que ela tinha... Como é que alguém pode falar que o dinheiro, o pacote era assim, se a sacola estava lacrada? Ou seja, ele não abriu, ele não viu, ele mente demais. É assustador. E eu espero que, evidentemente, no momento adequado, que uma pessoa que mente tanto, que essa colaboração, que essas afirmações, que esses depoimentos que esse senhor trouxe possam dar base para qualquer decreto. Silvio, começamos a rodada com você. Vale lembrar que a nossa repórter especial lá em Brasília, Sara Pérez, acompanhou essa entrevista com o advogado do general Braga Neto. Silvio, e na acariação de hoje, que foi conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, com a presença do ministro Luiz Fux, que a gente já vai falar também a respeito, tanto o Mauro Cid quanto o Braga Neto, os dois mantiveram cada um as suas versões conflitantes. Ali foi a primeira vez que os dois militares ficaram frente a frente desde que o general Braga Neto foi preso em dezembro do ano passado. Bom, Paula, olha, vamos tratar o assunto com a devida cautela, né? Em primeiro lugar, uma pena não ter acesso às imagens, não assistir a essa acariação, porque é importante analisar o comportamento, o semblante, o nervosismo de parte a parte, se existiu. Enfim, eu acho que tudo isso fala nesta hora. O segundo ponto é que quando o advogado do general Braga Neto dá essa entrevista, ele traz uma informação que de fato consta da ata. Eu vou pegar aqui literalmente o trecho da ata desta acariação. E realmente o Mauro Cid introduz uma nova informação à sua delação. Ou seja, é uma delação infinita. É uma delação que não acaba. A cada hora surgem novos elementos, além das contradições e além do fato dele ter mentido em interrogatório, já chego lá. O ponto central é sobre a tal entrega do dinheiro que estaria dentro de uma sacola de vinho, uma caixa de vinho. Mauro Cid diz o seguinte, aspas, tá? Isso é literal. O réu colaborador disse não se recordar exatamente onde recebeu o dinheiro, mas que pode ter sido em um dos 3 lugares onde transitava mais no Alvorada, ou seja, a garagem privativa, a sala da ajudância de ordens ou o estacionamento ao lado da piscina. Pelo amor de Deus. Você não consegue se lembrar algo da data de 2022, aparentemente 9 de dezembro de 2022, não é tão longe assim, que você teria recebido dinheiro vivo dentro de uma sacola e você pode até se equivocar em relação à hora. Olha, não sei se foi às 5h30 ou às 3 da tarde, mas você não lembra onde você pegou uma sacola com dinheiro vivo, que é um dinheiro, se verídico, se essa história procede, é um dinheiro ilegal.
É um dinheiro por debaixo do pano, não é um Pix, não é um depósito bancário, não houve saque, é um dinheiro ilícito. E você não lembra onde você pegou? Tem uma diferença muito grande entre o estacionamento, a piscina e uma sala de ajudância de ordens. Convenhamos. Então, a partir daí, eu já acho que é mais um elemento que prova como essa delação não para em pé. Vamos a outro ponto que não pode ser esquecido quando falamos da delação do Mauro Cid e todo o conteúdo revelado em mais de uma reportagem, inclusive a primeira capa da revista Veja. O Mauro Cid mentiu, ele infringiu regra rígida de colaboração premiada. Ele não poderia utilizar redes sociais. Ele abriu uma conta no Instagram em nome da mulher dele, o nome fantasia, o nome fictício de Gabriela, mas o dono é ele, o e-mail, o perfil que abriu esta conta, segundo a Meta, segundo o Google, todas as empresas, as plataformas confirmaram que é dele, tem o DNA dele, tem a digital dele. Ele infringiu regra, ou seja, a delação dele é imprestável, ela não deveria mais ser considerada. Ele vai ser punido por ter mentido, ele vai ser punido por ter violado regras, mas a delação segue valendo? Como é que pode? Então, eu acho que só isso já ilustra o tamanho da encrenca, para falar o português claro. É impossível que, aliás, o ministro Luiz Fux, que é o único juiz de carreira, fez questão de acompanhar tudo isso. O ministro Luiz Fux terá muita dificuldade como juiz, de apontar um relatório que condene alguém sem que o conjunto probatório tenha materialidade suficiente para tal e seja definitivo. É impossível, porque a delação já caiu por terra. E o Mauro Cid afirmar que ficou em choque, paro por aqui e finalizo minha fala. Ele disse que ele ficou em choque, por isso que ele não delatou antes o general Braga Neto. Tenha dó. Piotr, Silvio começa o comentário lembrando bem que hoje essa cariação, esse momento ali da audiência em que Braga Neto e Mauro Cid ficaram frente a frente, nessa sessão conduzida pelo ministro Alexandre de Moraes, não houve gravação. Os repórteres, jornalistas não puderam acompanhar esse episódio. Inclusive, a defesa do Braga Neto, o advogado, reclamou, claro, dessa violação do processo, de não poder ter essa gravação, e disse que vai recorrer, claro, tanto no processo quanto ao OAB por essa violação da prerrogativa dos advogados ali de terem a gravação dessa cariação do cliente. Até porque é mais uma ilegalidade vinda de quem deveria preservar a legalidade. Impressionante, né? A cariação sigilosa agora, não pode mostrar uma cariação que elucida um fato do processo que pode trazer a liberdade de alguém. Qualquer aluno de direito aprende que o objetivo da justiça é jamais cometer injustiça. E por isso que a lei tem uma série de meandros ali em que ela vai sendo construída para dar direito à ampla defesa. E quando você tem ali uma coisa que pode ser a favor de alguém e não prendê-lo porque você não tem material, prova, cabal, suficiente, aí você vai lá e coloca em sigilo, não pode ninguém assistir, não pode filmar, num processo que está aí, todo mundo está vivendo, o país está parado para discutir esse assunto há quanto tempo? O Silvio foi a vários pontos aí, eu acho que eu não preciso ir a nenhum outro, mas a minha pergunta é, o Supremo terá coragem de ir apreço aos fatos, agora podemos chamar fatos jurídicos, de anular essa delação e dizer, olha, tudo estava pendurado numa delação furada, porque tudo indica a delação não para em pé. O Silvio já deu detalhes aqui, a gente tem acompanhado e discutido esse assunto. A pergunta é se o Supremo terá essa coragem, porque toda a narrativa se desfaz. E é uma narrativa que o Supremo abraçou. Acho que a própria revista Oeste conseguiu trazer parte, pelo menos, dessa resposta na edição desta última semana da sexta-feira, que foi divulgada na sexta-feira, publicada na sexta. O repórter Christian Costa entrevistou o ministro Barroso e numa das perguntas ele diz o seguinte, ele cita, o senhor considera que a peça central da acusação, a delação do tenente-coronel Mauro Cid, tem realmente algum valor como prova? Responde aqui o ministro Barroso dando a entender o que o Supremo vai fazer se não parar mais em pé a delação do Mauro Cid.
aspas, tá? Sua pergunta me lembra uma passagem atribuída a um renomado autor alemão. Não creem nos fatos, creem em si próprios. Se os fatos não corresponderem àquilo em que acreditam, pior para os fatos. Aí diz o Barroso, eu li a denúncia do Procurador-Geral da República e ela me pareceu muito bem fundamentada. Eu não participo do julgamento e, portanto, não cabe a mim julgar. Eu ouvi o recente depoimento do tenente-coronel que fez a colaboração premiada e ele me pareceu confirmar de livre e espontânea vontade tudo o que disse. E a denúncia do Procurador-Geral não se baseou exclusivamente na colaboração. Que outras provas que são tão importantes? Porque até agora tudo é pela delação do Mauro Cid. Começou na delação do Mauro Cid, continuou com a delação do Mauro Cid. O ministro Alexandre de Moraes pressionou o Mauro Cid. Olha, sua filha, sua mulher, olha... Quer dizer, veja a importância que o Supremo estava dando nessa delação. Daí eu volto à pergunta. O Supremo vai ter coragem de, diante dos fatos jurídicos que destroem a delação do Mauro Cid, continuar com o processo? Porque a narrativa já foi para o brejo. Desculpa a expressão mais brejeira.